Olá pessoal, meu nome é Reinaldo. Hoje nós vamos falar sobre o prognóstico clínico dinâmico na homeopatia. É algo bastante importante porque é através do prognóstico clínico que nós concluímos como ou quais são as possibilidades de evolução e cura do paciente após o uso do medicamento homeopático. Então, fazendo uma breve recordação, nós, na primeira tomada de caso, selecionamos um grande conjunto de sintomas e buscamos alguns medicamentos. Destes, nós vamos fazer uma pesquisa na matéria médica e escolhemos o medicamento mais similar possível à dinâmica do paciente. Após a primeira prescrição, nós devemos solicitar que haja um treinamento aguçado da observação do paciente por parte deste e de familiares para que ocorra o relato da evolução desses sintomas. Prognóstico é uma palavra que vem do grego e significa conhecer antes. Então, quando nós pretendemos fazer um prognóstico clínico dinâmico, nós pretendemos conhecer antes como pode ser o processo de cura ou as dificuldades que teremos durante o tratamento homeopático. Então é importante que a gente saiba que o prognóstico ele tem suas reservas. Nós não podemos querer com clareza predizer a evolução do paciente. Claro que clinicamente, quanto mais dados nós tivermos, mais seguros podemos estar sobre a evolução deste quadro. Então o prognóstico ele depende da evolução daquilo que você quer curar. Então nós classificamos as doenças em doenças agudas e doenças crônicas. Nas doenças agudas, a evolução do caso é rápido, ou para cura ou para morte, e às vezes com algumas sequelas no caso de uma cura parcial. Então já nas doenças crônicas, você tem o seu curso muito mais lento, com remissões e processos de cura ao longo do período de evolução dessa patologia, dessa doença. Então, existem períodos de remissões espontâneas, intermitentes, mesmo sem o uso de medicamentos. Então, nós precisamos observar a evolução dos sintomas para a gente poder ter clareza sobre a evolução do paciente e das doenças durante o tratamento homeopático. Então, conhecer antecipadamente essa evolução, ela exige uma boa dose de observação. Após administrarmos os medicamentos, que seriam mais corretos, na pessoa, o que pode acontecer? Quais são os fatores que se alteram após o uso do medicamento? Se não houver similaridade, obviamente pode ser que não ocorra nada, Então isso é uma hipótese. Você dá o remédio foi equivocado, ou não foi preparado na dose ou na escala apropriada, que você imaginava que pudesse trazer bons resultados, e o paciente não evoluiu bem. Essa é uma hipótese. Além disso, pode ocorrer o que nós chamamos de uma cura adequada, é uma cura rápida, suave e duradoura, que é a regressão progressiva dos sintomas. É o desaparecimento dos sintomas guias. Lembra que a gente falou sobre os sintomas guias? São aqueles sintomas que serão acompanhados ao longo do tratamento? São geralmente sintomas antigos e bem característicos da pessoa. Além disso, pode ocorrer, além do desaparecimento dos sintomas guias, pode ocorrer também um aumento dos sintomas. Você dá o medicamento e a pessoa teve a ação primária do medicamento exacerbada, vindo à tona os sintomas. Além disso, pode ocorrer uma melhora progressiva de parte dos sintomas. Ou o que nós achamos que é muito bom em termos de prognóstico, que é o retorno de sintomas antigos. Quando retornam sintomas antigos, isso é sinal de que o medicamento está atuando bem. Principalmente quando você tem uma melhora dos sintomas mentais. Então, melhora dos sintomas mentais com retorno de sintomas antigos, isso é sinal de um bom prognóstico. Além disso, pode ser que surjam sintomas novos. Esses sintomas novos podem ser da patologia, um processo evolutivo, ou pode ser do
medicamento. O medicamento ele pode estar produzindo sintomas novos. Isso nós chamamos de patogenesia. Então, após administrarmos os medicamentos homeopáticos, poderão ocorrer algumas alterações de sintomas, e sintomas já existentes anteriormente ou sintomas novos. O que nós precisamos entender? Que a resposta do organismo ela vai dar justamente uma reação no sentido de cura. E essa reação ela pode ser variável de acordo com a vitalidade do indivíduo e de acordo com a evolução da doença também. Se você já pega um paciente em estado mais grave, a capacidade de resposta dele vai ser menor do que uma pessoa jovem em estado rígido, sem grandes alterações da energia vital ou de sua capacidade de resposta. Então nós precisamos observar bem após o uso do medicamento como vai ser a evolução. E é claro que também é importante, a partir desta evolução, a gente ter mais clareza sobre a duração dessa enfermidade, né? Porque são critérios que você tem que avaliar. Você consegue, com a observação dos sintomas, avaliar o grau de lesão que este paciente tem, ou o grau de comprometimento e a possibilidade de cura ou não. Então, se o paciente responde bem, a possibilidade de cura é melhor. Se o paciente responde lentamente, é possível que ele tenha lesões mais importantes. E aí pode ser também que haja fatores como uma doença muito antiga, com comprometimentos. Além disso, é importante também a gente avaliar qual é o local da afecção, qual é o local da enfermidade e a extensão dessa enfermidade. Se essa enfermidade pegou uma parte somente do corpo, ou se pegou órgãos vitais mais importantes, e se isso trouxe um comprometimento sistêmico. Além disso, é importante que a gente tenha clareza, como já falei, da vitalidade do paciente. Se o paciente responde bem, a vitalidade é boa, o prognóstico é melhor do que aquele paciente que se arrasta por muito tempo e responde lentamente ao tratamento homeopático, ou quando você dá o remédio ele agrava muito e não tem uma resposta secundária tão adequada. Então, é muito importante que a gente faça uma análise sobre a capacidade de resposta do indivíduo. É isso que vai trazer o processo de cura, vai efetivar o processo de cura. E nós classificamos essas doenças, vamos dizer assim, após o prognóstico clínico, em doenças e pacientes, como pacientes com alterações funcionais. Geralmente apresentam uma manifestação sensorial, ou no máximo pequenas alterações fisiológicas que vão levar o indivíduo a um processo de cura relativamente rápido. Mas tem aqueles casos que não são só alterações funcionais, são alterações lesionais. E essas alterações lesionais, elas podem ser alterações leves, moderadas, graves e incuráveis. Então a homeopatia, obviamente, ela vai ter limites no resultado terapêutico de acordo com o grau de lesão que este paciente apresenta. Então, é muito importante, como já tinha dito, observarmos a evolução clínica, qual a qualidade dos sintomas e a duração dos sintomas provocados pela agravação. Se você dá um remédio e a agravação é muito extensa e o resultado de resposta secundária é pequena, nós temos aí possivelmente um quadro limitado. Agora, se você tem uma agravação acompanhada ou não de uma sensação subjetiva de bem-estar, você vai ter um outro tipo de prognóstico. Essa sensação subjetiva é aquilo que o paciente refere como algo diferente no seu corpo. Então, eu estou me sentindo melhor, mas os sintomas orgânicos pioraram, por exemplo. Ou eu senti uma melhora progressiva dos sintomas físicos e dos sintomas mentais. Então nós precisamos entender que a agravação, existem dois tipos, a boa e a má agravação. A boa agravação é quando o indivíduo melhora. Ocorre uma melhora dos sintomas mais importantes, geralmente sintomas mentais, e logo depois vem ou concomitantemente, vem uma piora orgânica, uma agravação com sintomas físicos locais, que pode ser acompanhada ou não de retorno de sintomas antigos. Quando você tem melhora dos sintomas mentais e retorno de sintomas antigos, isso pode ser caracterizado como uma boa agravação e o prognóstico é bom.
Então, isso define um possível processo de cura a ser constatado nas próximas avaliações. Então, nós temos a agravação homeopática, que ela pode ser boa ou má, e temos também a agravação da doença, ou o agravamento dos sintomas do paciente, ou da doença, sem que ocorra uma melhora da totalidade dos sintomas. Neste caso, você pode levar em consideração como sendo uma piora da doença. E aí você tem que rever o quadro e saber qual a melhor conduta, né? Isso é bastante importante. Bom, para a gente poder ter um bom prognóstico, nós temos que ter uma boa observação. Observação do quê? De como o indivíduo evoluiu após o uso do medicamento. Então, pode ser que ocorra algumas mudanças desses sintomas, entre elas o desaparecimento dos sintomas, o aumento dos sintomas, a diminuição dos sintomas ou o reaparecimento de sintomas antigos. Essas são as 4 possibilidades. Desaparecimento total dos sintomas, aumento dos sintomas, diminuição desses sintomas e também o reaparecimento de sintomas antigos. A partir daí, o médico homeopata ele faz todo um prognóstico e ele acompanha a evolução desse paciente ao longo do tratamento, fazendo os ajustes que sejam necessários na medicação, seja no medicamento a ser utilizado ou na potência, na escala, né, de uso desse medicamento. Então nós categorizamos essa observação e usamos também o que nós chamamos de lei de Hering. Hering, um médico americano, ele considerou que a evolução das doenças se dá dentro de uma perspectiva de sintomas que vão se manifestando de fora para dentro, de órgãos mais superficiais para órgãos mais profundos, e a cura se dá no sentido contrário. Os sintomas eles melhoram de dentro para fora, vão se manifestando ao longo do tempo, e algumas linhas de homeopatia usam até medicamentos que são drenadores, que jogam a doença ou secreções como um processo de cura, consideram essas secreções como um processo de cura. Então nós observamos muito a evolução dos sintomas e a partir dessa evolução a gente vai saber se o paciente tem boa perspectiva de recuperação ou não. Estou mandando uma aula completa para vocês darem uma olhada e a gente vai estar discutindo isso ao longo do tempo. Lembrando que a observação é fundamental para a gente poder ter bons resultados. É isso aí, espero que tenha sido claro. Qualquer novidade a gente se fala na próxima aula. Um grande abraço.